Alunos, agora nós vamos para a parte 2 da eletrólise, onde nós veremos a eletrólise ocorrendo em soluções aquosas, ok? Como primeiro exemplo, nós vamos ver a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então eu já tenho duas equações, a equação de dissociação do sal, quando eu adiciono um sal solúvel em água, ele se dissocia no seu cátion e no seu ânion, e a equação de autoionização da água, que forma o H+, e a hidroxila. O que esse caso de eletrólise tem de diferente é o seguinte: nós sabemos que na eletrólise quem sofre redução no cátodo são os cátions. Agora eu tenho dois cátions, o cátion sódio e o cátion H+. Qual deles eu vou colocar aqui sofrendo redução no cátodo? A mesma coisa ocorre com o ânion. Eu tenho na eletrólise de solução aquosa dois ânions, a hidroxila e o cloreto. Qual deles vai sofrer oxidação aqui no ânodo? Eu preciso saber desses íons qual eu vou escolher entre esses dois cátions para sofrer redução e entre esses dois ânions qual eu vou escolher para representar a oxidação. Eu tenho que ter na cabeça então duas ordens de facilidade. Uma para sofrer redução, que vai estar relacionada aos cátions, e outra para sofrer oxidação, que vai estar relacionada aos ânions. Então toda solução aquosa vai ter como cátion íon H+, e como ânion o íon hidroxila. Então vou estar sempre comparando um cátion com o H+, e um ânion com a hidroxila. Então a ordem de facilidade de sofrer redução está essa aqui. Eu coloquei outros metais, que daqui a pouco nós vamos entender. Eles sofrem redução mais facilmente que o hidrogênio, e o hidrogênio sofre redução mais facilmente do que os metais do grupo 1, do grupo 2 e o alumínio. Então, no caso dessa nossa questão agora, nós estamos falando do cátion sódio. Ele está no grupo 1. Então, eu sei que quem vai sofrer a redução com mais facilidade vai ser o cátion H+. O mesmo pensamento eu vou ter com a oxidação. Vou estar sempre comparando a hidroxila com um outro ânion. O ânion que nós temos disponível aí na solução aquosa foi o ânion cloreto. Ele é um ânion não oxigenado, sem oxigênio na sua estrutura. E todo ânion não oxigenado sofre oxidação com mais facilidade do que a hidroxila. Então já vimos que nesse problema quem vai sofrer a redução será o hidrogênio, que reduz mais facilmente do que o sódio que está no grupo 1, e quem vai sofrer oxidação será o cloreto, que sofre oxidação mais facilmente que a hidroxila. Então aqui agora eu vou montar a semi-reação de redução e da oxidação. Então entre o sódio e o hidrogênio, nós já vimos que é o hidrogênio que sofre a redução. Então ele vai ganhar elétrons e vai se transformar em gás hidrogênio. Preciso balancear as quantidades de hidrogênio. Tenho 2 após a seta, então venho aqui e coloco um 2 na frente do hidrogênio. De hidrogênio mais 1 para hidrogênio 0, tem a variação de 1 unidade no número de oxidação, ou seja, ganha 1 elétron, mas são 2 hidrogênios fazendo esse processo, então um total de 2 elétrons. Outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção: o hidrogênio, na sua forma de substância simples, ou seja, com o número de oxidação 0, sempre temos que representar o hidrogênio diatômico. Já o ânion, que vai sofrer a oxidação no ânodo, eu teria que escolher entre o cloreto e a hidroxila, e nós já vimos que os ânions não oxigenados oxidam mais facilmente que a hidroxila. Então já sei que aqui vai ser o cloreto, que vai se transformar em cloro 0 e vai perder elétrons. Preciso também o que? Balancear os cloros. Tenho 2 cloros após a seta, tenho que colocar um 2 aqui na frente do cloreto para ficar com a mesma quantidade de cloro. De menos 1 para 0, variou de 1 unidade, perdeu 1 elétron, mas são 2 cloros sofrendo oxidação, então um total de 2 elétrons. Numa eletrólise em solução aquosa, eu tenho então que montar 4 equações: a dissociação do sal, a autoionização da água, a semi-reação de redução e a de oxidação. Com essas 4 equações, eu vou montar a equação global que representa o que está ocorrendo efetivamente nessa eletrólise. O primeiro objetivo é igualar as quantidades de elétrons. Eu tenho aqui o cloreto perdendo 2 elétrons e o hidrogênio ganhando 2 elétrons, então essas quantidades já estão iguais, não preciso mexer nisso.
Na hora que eu somar essas 4 equações, então eu vou poder cortar esses 2 elétrons com esses 2 elétrons, porque eles estão em lados opostos da seta. Como o íon H+, sofre redução e se transforma em hidrogênio zero, no gás hidrogênio, eu também tenho que cortar ele, porque ele não vai estar no final, porque ele se transformou totalmente em gás hidrogênio. Mas para cortar ele aqui, que está antes da seta, eu tenho que ter hidrogênio H+, em outra equação, após a seta. E eu tenho aqui na autoionização da água o H+. Porém, eu preciso de 2 mols de H+. Então, eu venho aqui e multiplico essa equação toda por 2, para eu ficar com 2 mols de H+, e poder cortar os 2 mols com os 2 mols. Mesmo raciocínio eu faço com cloreto. O cloreto se transforma na eletrólise em gás cloro, Cl2 com número de oxidação 0. Então, eu vou ter que cortar ele, porque ele não pode aparecer na equação global. Então, eu tenho que ter outra equação, cloreto, após a seta, que eu tenho aqui na primeira. Vou multiplicar por 2, para eu ficar também com 2 mols de cloreto após a seta e poder fazer o cancelamento e montar a minha equação global. Revisando então, para montar as 4 equações, antes da soma para montar a equação global, eu tenho que ter certeza se eu tenho os elétrons na mesma quantidade, e as espécies químicas que sofrem redução e oxidação também tenho que cortá-las. Feito isso, basta somar essas 4 equações e montamos a equação global. Então, antes da seta, na primeira equação, eu tenho 2 mols de NaCl, na segunda eu tenho 2 mols de água. Após a seta, eu tenho 2 mols de sódio mais, 2 mols de hidroxila, o gás hidrogênio que foi formado no cátodo e o gás cloro que foi formado no ânodo. 2 cátions sódio com 2 ânodos de hidroxila eu posso representar como 2 mols de hidróxido de sódio, que é uma base. Então, além de formar hidrogênio no cátodo, cloro no ânodo, eu observo também que eu vou ter um aumento do pH, ou seja, o pH dessa solução vai ficando mais básico devido à produção desse hidróxido, dessa base. Então vamos colocar aqui, ó, aumento de pH, pH básico. Tranquilo? Vamos agora para o outro exemplo. O outro exemplo de eletrólise de solução aquosa vai ser uma solução aquosa de sulfato de zinco. Então aqui eu fiz a dissociação do sal e fiz a autoionização da água. Falta eu escolher agora, entre esses 2 cátions, qual que vai sofrer redução no cátodo. Aí voltamos aqui para a nossa tabelinha. O zinco 2+, não está no grupo 1, nem no grupo 2, nem é alumínio. Ele está dentro aqui do grupo dos outros metais. Então o zinco reduz com mais facilidade do que o hidrogênio. Então é o zinco que vai sofrer a redução. A redução do zinco vai ser zinco 2+, ganhando uma determinada quantidade de elétrons e transformando no zinco substância simples, ou seja, zinco zero. De mais 2 para 0, ganha 2 elétrons. Essa é a equação de redução. A mesma coisa eu tenho que escolher aqui, entre esses 2 ânions, qual que vai sofrer a oxidação no anodo. Então, de novo, temos que voltar para aquela tabelinha. O sulfato é um ânion oxigenado, então eu sei que a hidroxila se oxida com mais facilidade do que ele, então vai ser a hidroxila, nesse caso agora, que vai sofrer a oxidação. A equação de oxidação da hidroxila serão 2 hidroxilas se transformando em água, meio mol de oxigênio com número de oxidação 0 e vai estar perdendo 2 elétrons. Essa reação de oxidação da hidroxila aqui é bom lembrar que ela é meio complicada, então vale treinar para guardar ela na cabeça. Agora falta o quê? Falta a gente montar a equação global somando essas 4 equações que nós montamos. As quantidades de elétrons já estão iguais, então eu já posso cortar. Eu também tenho que cortar o zinco 2+, não posso ter ele na equação global, porque ele se transformou em zinco zero, então vou cortar com esse zinco aqui, ó, após a seta. Tenho que cortar essas 2 hidroxilas, porque ela se transformou em água e oxigênio, então eu vou ter que multiplicar a equação da água por 2.
para eu ter 2 hidroxilas após a seta e cortar com as 2 hidroxilas antes da seta. Nesse exemplo aqui eu tenho mais uma coisinha para ser cortada, eu tenho uma água após a seta que eu vou poder cortar com uma dessas 2 águas antes da seta. Não tenho mais nada para ser cortado, então agora vamos somar o que sobrou nessas 4 equações. Antes da seta sobrou sulfato de zinco na primeira equação e água na segunda equação. E após a seta sobrou 2 mols de H+, 1 mol de SO4 2-, o zinco que se formou no cátodo e meio mol de oxigênio que se formou no ânodo. Para finalizar, além de ter formado o zinco no cátodo e o oxigênio no ânodo, nós vimos também que foi formado ácido sulfúrico, H2SO4. Devido à formação desse ácido, eu posso falar que eu vou ter um decréscimo no pH. Ou seja, no decorrer dessa eletrólise, o pH vai diminuindo, vai ficando mais ácido devido à formação do ácido sulfúrico. Acabamos a eletrólise de solução aquosa, essa é a parte 2. Vamos para a parte 3, que fala de eletrólise quantitativa. Um abraço e obrigado aí pela atenção.